Olá, está no ar o programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar das doenças hepáticas causadas pelo consumo excessivo do álcool. Bom, o álcool e o fígado estão diretamente ligados. O organismo de um dependente torna-se mais tolerante ao álcool, exigindo doses crescentes para poder produzir a sensação de bem-estar. Entretanto, a dependência ao álcool pode ocasionar consequências desastrosas ao fígado. Continue ligado ao nosso programa, pois hoje vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre esta matéria. Há uma grande variedade de bebidas alcoólicas espalhadas pelo mundo que fazem do álcool a substância psicoativa mais popular do planeta. Moçambique, como muitos outros países, enfrenta desafios significativos relacionados ao consumo de álcool e drogas. Esses problemas afetam não apenas a saúde e o bem-estar dos indivíduos, mas também têm um impacto negativo na sociedade como um todo. O número de pacientes devido ao consumo de álcool e drogas registrado em Moçambique ultrapassou 15.122 em 2022, contra 10.144 no ano 2021, segundo o Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga. O alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo. Além disso, causa cerca de 350 doenças físicas e psiquiátricas e torna dependentes da droga 1 de cada 10 usuários de álcool. Mas você sabe o que ocorre no organismo quando consumimos bebidas com álcool? Ao ingerir uma bebida alcoólica, o álcool chega ao estômago e entra na corrente sanguínea, passando por vários órgãos até chegar ao cérebro. Nos primeiros 10 minutos, essa substância se transforma em acetaldeído, sendo combatida pelo organismo. Isso ocorre porque as enzimas do fígado destroem a molécula do álcool. No entanto, se o consumo for em grandes doses, o órgão não consegue lidar com esta alta demanda, o que faz com que o acetaldeído permaneça por mais tempo no corpo. Com isso, além de causar aumento na pressão arterial, contribui para o desenvolvimento de fadiga, náuseas, irritação estomacal e dor de cabeça, sintomas que caracterizam ressaca. O maior problema da ingestão de bebidas alcoólicas está na frequência e quantidade com que elas são consumidas. O álcool provoca dependência no organismo, porque ele começa a apresentar uma resistência maior a esta substância, causando a necessidade de ingerir quantidades cada vez maiores para alcançar o mesmo estado de relaxamento e prazer. A doença do alcoolismo começa a se instalar dessa forma e as lesões no fígado se manifestam. Um dos maiores problemas de ingestão excessiva de álcool ao fígado é a sua ação hepatotóxica direta, ou seja, o álcool tem o poder de agredir diretamente as células do fígado, destruindo-as gradativamente. Dessa forma, contribui para o desenvolvimento de doenças hepáticas. Entre as mais comuns estão a esteatose alcoólica, hepatite alcoólica, cirrose alcoólica e até ao cancro do fígado. O consumo excessivo do álcool está associado a vários problemas de saúde, incluindo as doenças hepáticas. Vamos entender qual é a relação entre o álcool e as doenças do fígado na entrevista a seguir com o médico gastroenterologista. O que é doença hepática alcoólica? Para nós entendermos isso, é preciso entender o que é hepático, isto é, o fígado, não é? O fígado é um órgão que nós temos, é um órgão singular, é único, é diferente dos rins que nós temos dois, dos pulmões que temos dois, o fígado é único e num adulto que pesa em média 70 kg, o fígado pesa em torno de 1,5 kg. Ele desempenha várias funções, não é? Produção de bilis, produção de proteínas, fatores de coagulação. Então, quando há alguma alteração a nível da estrutura do fígado, ou hepático nesse caso, essas funções ficam alteradas. Então, o álcool em si, ele tem uma substância depois de ser metabolizada que é o etanol. E o etanol, ele
danifica as células hepáticas. Danificando as células hepáticas, numa primeira fase, ele vai com um acúmulo de gorduras no fígado, uma inflamação. E o fígado tem uma particularidade, ele é um órgão elástico. E quando começa a ficar doente, quando começam a acontecer essas inflamações, ele fica mais rijo. E essa rigidez também vai diminuir aquilo que são as funções do fígado. Então, o álcool, ele danifica o fígado e isso leva muito tempo, leva vários anos. É preciso que a pessoa consuma álcool de forma em grande escala e durante muito tempo. Ele começa com um quadro de gordura no fígado que nós chamamos de esteatose hepática e que tem vários graus. Tem um grau 1, um grau 2 e à medida que ele vai progredindo, aumenta o seu grau. Pode dar inflamação, que é a hepatite, que nós chamamos de hepatite. A hepatite tem várias causas e uma delas é o álcool. O álcool também pode causar uma inflamação no fígado e numa fase mais avançada ele causa um quadro que chama cirrose, que é o que eu explicava, que é a perda daquela elasticidade por causa das cicatrizes que ele vai tendo e diminuindo a sua função. Quando chega no quadro de cirrose, ele já é irreversível, isto é, já não pode voltar, mas pode continuar, pode piorar. Então, uma coisa boa do álcool é que, boa entre aspas, né? Sempre temos que tirar algo positivo, é que parando o álcool, cessando os hábitos alcoólicos, ele pode frenar aquilo que é a progressão da doença. Antes de chegar à cirrose, isto é, na esteatose, na gordura no fígado ainda, parando o álcool, o fígado tem a capacidade de regeneração. Então ele pode voltar ao normal, mas é preciso que a pessoa esteja ciente disso e que zele pela sua saúde. É preciso o doente querer. Agora, quando está no caso já de cirrose hepática, aí já não volta, já não regride, mas se a pessoa continua a beber, pode ir para o estágio final, que é o cancro do fígado. Aí já é uma fase já muito avançada e com um prognóstico muito mau. O mal do fígado, vamos assim dizer, é que muitas doenças que afetam a ele podem, numa primeira fase, não dar sintomas. Então a pessoa pode estar a beber ou pode ter alguma doença hepática e não ter nenhuma manifestação clínica. Então ele não vai ao hospital, porque não está sentindo nada e continua ali. E quando já está numa fase avançada, pode dar alguns sintomas, como fadiga, por exemplo, fraqueza, uma dor do lado direito, que é onde se localiza o fígado, se houver inflamação. E quando já está numa fase avançada, que é cirrose, ele já começa a alterar suas funções. Então a pessoa pode ficar com os olhos amarelos, pode ficar com aquilo que nós chamamos de ascite, que é a barriga d'água, então com a alteração dos fatores de coagulação pode ter hemorragias. Então já numa fase muito avançada ele começa a apresentar sintomas. O diagnóstico é feito com uma história clínica, não é? É verdade que nem sempre dá sintomas, mas em alguns pacientes podem ter a sorte de ter alguns sintomas e irem ao médico e o médico conseguir chegar lá ao diagnóstico. E depois nós podemos nos auxiliar em alguns exames laboratoriais que mostram que existe uma inflamação no fígado e vamos perguntar ao doente, olha, o senhor bebe ou tem alguns hábitos assim e assim, e por aí podemos chegar ao diagnóstico. Depois existem alguns exames imagiológicos, como a ecografia abdominal, por exemplo, que é o exame mais fácil dos imagiológicos e pode-se ver ali o fígado se há alguma infiltração gordurosa ou se já está num quadro de cirrose. Então, esses são alguns exames que podem nos ajudar a chegar ao diagnóstico. O álcool, como eu disse, não afeta só o fígado, então mexe com o psicológico também. Então, tem que ter uma abordagem multidisciplinar. Tem que entrar o psicólogo, o psiquiatra, o gastroenterologista, nesse caso, que vai dar um segmento também em relação ao seu fígado, ver como é que está o fígado, vai tentar reduzir aqueles aspectos de inflamação. Se tiver cirrose, vai fazer um acompanhamento para que esta cirrose não evolua para um cancro do fígado.
Em relação à prevenção, é mesmo cessar os hábitos alcoólicos, mas é preciso ter atenção que existem algumas pessoas que têm como eu posso explicar, têm um risco acrescido de ter uma doença alcoólica, né? São aquelas pessoas com um índice de massa corporal aumentado, né? com um peso acima do normal, do que está estabelecido. Aquelas pessoas que têm alguma doença hepática já prévia, quer não seja por álcool, por exemplo, hepatite B, uma hepatite C, também esses são alguns doentes que têm que ter um pouco mais de cuidado e que têm que restringir mesmo por completo o uso do álcool e evitar e consumir álcool e medicamentos, porque existem alguns medicamentos que também, uma grande parte que também passa pelo metabolismo do fígado. Então, estando esses dois juntos, é possível que ocorra alguma reação e que possa acelerar aquilo que é o dano hepático. Bom, de acordo com dados do Gabinete Central de Prevenção e Combate a Drogas, Moçambique registrou no ano de 2022 cerca de 15 mil pacientes com complicações relacionadas ao consumo excessivo de álcool e drogas, contra cerca de 10 mil pacientes do ano de 2021. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais informações para si. Não sai daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Bom, o alcoolismo é a terceira doença que mais mata em todo o mundo. Além disso, pode causar cerca de 350 doenças físicas e psíquicas. Na primeira parte do nosso programa, o médico gastroenterologista explicou que um paciente que seja dependente e que precisa de fazer o tratamento de alguma doença hepática deve ter um acompanhamento multidisciplinar. Portanto, confira a seguir a entrevista com a técnica de psiquiatria que vai nos explicar como é que é feito esse processo. Em relação à saúde mental, nós vamos dizer que nós podemos receber este paciente com problemas de consumo do álcool de duas formas. Ele pode vir pela via do internamento, não é? Que normalmente é encaminhado pelo serviço de urgência, depois desta avaliação por outras áreas, não é? Mais para o descarte de outras patologias que ele possa apresentar, como bem falou na introdução. Na parte psiquiátrica, nós vamos lidar muito com aquilo que são as questões físicas relacionadas com o consumo do álcool e as questões psicológicas. O alcoolismo é considerado uma doença crônica e então em algum momento é necessário que a nossa abordagem ela seja feita num contexto complexo e ligeiramente longo, não é? Falando no processo do internamento, estamos a falar de um tratamento prolongado, né? Temos aquela primeira fase da desabituação, depois a fase da reabilitação e depois passamos para a fase da reinserção. Estamos a falar de um contexto de meses, não é? Mas numa primeira fase, o que nós vamos fazer é procurar aliviar os sintomas, não é? Que o paciente estará a apresentar, quer sejam físicos ou psicológicos, e incluirmos também a abordagem psicológica e outras áreas que serão necessárias. O uso da medicação é o nosso grande aliado, não é? Porque nós vamos usar medicamentos que funcionam como drogas de substituição, não é? Em alguns casos, como também podemos usar alguns medicamentos para alívio de alguns sintomas específicos. Claro que tendo em conta aquilo que será a avaliação que terá sido feita em outras áreas, não é? Se a abordagem for num contexto de consulta externa, não foge muito à regra, vamos tentar garantir que todos estes serviços serão oferecidos a este paciente e que ele possa receber este pacote de forma efetiva. Falar do alcoolismo é falar de um problema de saúde pública, porque até certo ponto o álcool faz parte da nossa vida, faz parte da nossa cultura. Então estamos a falar de uma droga lícita que também traz problemas. Então
É preciso que a gente consciencialize os familiares e amigos sobre os problemas que são secundários ao consumo do álcool e de que forma este familiar que já tem um problema de consumo do álcool, nós como familiares, como comunidade, como é que nós podemos lidar e apoiar a este mesmo paciente para evitar que ele esteja numa situação de recaída ou outras complicações, né? A saúde mental apela muito à inclusão da família no processo do tratamento, mas para dar aquele suporte, para dar aquele apoio, que é algo que os pacientes necessitam muito e que é muitas das vezes uma das principais bases, não é? O apoio que eles vão receber da família, a não rejeição, a não estigmatização, não é? São aspectos que são muito importantes e que fazem com que ele ganhe mais força e mais motivação para poder cumprir com o tratamento que é até certo ponto demorado. O consumo de substâncias atualmente tem sido a primeira causa de internamentos, né, nos nossos serviços. Este consumo não é só para o álcool, é para o álcool e outras substâncias, mas o álcool também está a ganhar grande proporção, quer seja a nível de funcionários desta ou de outras unidades sanitárias e população em geral, não é? Então, falar de dado é um aspecto que eu não tenho como especificar neste momento, mas poderia até certo ponto dizer que a cada 5 doentes, 2 têm problemas de consumo do álcool. Sim. Falando que estes 5, para além de outras substâncias, também têm o consumo do álcool. Na verdade, tudo depende do paciente, porque eu posso, como familiar, como cuidadora, querer que ele mude, mas se a consciência ainda não está no paciente, não estaremos a fazer nada, né? Vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a motivar para que ele venha à consciência e que ele perceba dos riscos e que opte pela mudança de comportamento, não é? Mas tudo, na verdade, gira em torno do paciente consumidor. Então, nós, para podermos continuar, dependemos desta aceitação do paciente em relação ao problema que ele tem. Aconselhar, né, a população em geral, porque o problema de consumo do álcool, parecendo que não é um problema muito grande e que afeta grande parte das famílias moçambicanas e não só, e aconselhar para que procurem os serviços. Não precisa necessariamente ser no hospital psiquiátrico, pode ser em qualquer unidade sanitária próxima da residência, visto que temos serviços de psiquiatria e saúde mental a nível das periferias, nos centros de saúde, e já temos pessoal treinado para lidar com essas situações e para fazer o devido encaminhamento. O fígado desempenha um papel fundamental no nosso organismo, pois realiza funções que afetam todo o metabolismo, permitindo o bom funcionamento do nosso corpo. Por isso, é importante garantir uma rotina que inclua alimentos saudáveis para este órgão. Vamos conhecer estes alimentos na reportagem a seguir, com a ajuda da nossa nutricionista. O fígado é um órgão, é uma espécie de glândula no nosso organismo que serve para desintoxicar. Ele faz vários processos metabólicos que ajudam a desintoxicar o organismo. Então, certos alimentos são aliados a essa função do fígado, que é o caso da beterraba, a cenoura, o azeite, o alho, as frutas cítricas, que é o caso de laranja, tangerina, maçã, ananás. Também temos outros alimentos como frutos vermelhos, os vegetais também de cor verde escuro também são muito bons para o bom funcionamento do próprio fígado. Eu já falei dos prós, agora os alimentos contra o funcionamento normal do fígado. Temos um deles, que é o sal. O sal, devido à presença do sódio, não é muito bom para o fígado. Além do sal, o açúcar. O açúcar também não é bom para o fígado, porque o açúcar, sendo carboidrato, quando consumido em quantidades muito elevadas, o organismo ou o fígado vai transformar aquele açúcar em gordura. Por isso que há excesso de peso nas pessoas que consomem muitos alimentos açucarados. Temos também os refrigerantes e as bebidas energéticas,
também não são aliadas ao fígado por causa dessa questão de excesso de açúcar. Os alimentos muito gordurosos também, porque o fígado tem um trabalho a dobrar quando tem a ver com os alimentos gordurosos, né? Ele tem que processar aqueles alimentos gordurosos, digerir aqueles alimentos gordurosos. Então, quando há excesso desses alimentos gordurosos, a própria gordura acaba se acumulando no próprio fígado. As carnes vermelhas também, quando consumidas em quantidades exageradas, consumir de forma normal não afeta nenhum problema, mas quando consumido ao excesso, porque as carnes vermelhas fazem parte dos alimentos proteicos, então a proteína é um alimento, é um macronutriente que é de difícil digestão. Então, para digerir a proteína, implica o fígado trabalhar arduamente para que aquela proteína ingerida siga os seus caminhos normalmente. Então, se nós formos a consumir muito mais do que devíamos em relação à proteína, nesse caso as carnes vermelhas, vamos sobrecarregar o nosso fígado. Tem também a questão dos fast foods. Fast foods geralmente são feitos à base de gorduras, de açúcares, então o consumo desses alimentos também afeta aquilo que é o funcionamento normal do fígado. Temos também os suplementos proteicos, que usa-se muito hoje em dia por causa da estética. Então, aqueles suplementos também dão um trabalho a dobrar ao fígado. Isso não é bom para o próprio funcionamento. Então, é importante moderar aquilo que é o consumo de proteínas para evitar a sobrecarga do fígado. O álcool também é um dos compostos que mais prejudica o fígado, trazendo várias doenças decorrentes à ingestão exagerada do álcool. O que pode cair bem em ti pode não cair bem em mim. Cada um tem o seu código genético, sua maneira, seu físico, sua estrutura. Então, nem tudo é linear, mas existem sim recomendações gerais. Para o caso dessas dietas, das bebidas detox, que agora ficaram muito famosas, né? Todo mundo a fazer detox. Então, quando fazemos esses detox sem nenhum acompanhamento, pode prejudicar sim a nossa saúde. Sem quantificar de forma correta os ingredientes, pode sim sobrecarregar o fígado. Porque o que é detox? São algumas bebidas feitas à base de alguns alimentos, né, naturais que ingerimos para desintoxicar o organismo, né? E para desintoxicar o organismo, quem se dá esse cargo é o fígado e o rim, muito mais o fígado. Então, se nós fazermos essas misturas detox de forma irresponsável ou de uma forma não seguida, como deve ser por profissionais adequados para esta área, isso pode nos acarretar alguns problemas de saúde. Existem aqueles detoxes básicos que tu fazes em casa, estás a misturar. Vamos lá supor uma folha de couve, uma maçã, uma beterraba, uma cenoura. Não é mau, é sempre bom, né? Vamos tomando, principalmente quando tomamos tudo cru. Às vezes é bom, sim, para a própria manutenção da saúde do próprio fígado. Mas quando fazemos diariamente, por dia, se calhar tomar 2 a 3 vezes um copo daquelas misturas, pode sim acarretar algum problema no nosso fígado, porque precisamos primeiro de estudar aquele indivíduo, estudar o organismo daquele indivíduo. Será que realmente necessita desses detox? Então, em algum momento precisa sim de acompanhamento. Se não haver acompanhamento, pode acarretar alguns problemas de saúde. De uma forma geral, nas doenças hepáticas, nós aconselhamos primeiro a evitar muito mesmo o consumo exagerado de sódio presente que no sal nesse caso. Aconselhamos a evitar o consumo de alimentos industrializados, porque nos alimentos industrializados nós lá temos os aditivos, que são os corantes, aromatizantes e outros compostos, né, que ajudam a preservar e dar sabor àquele alimento industrializado. Então, esses aditivos não são benéficos para a nossa saúde. Quando consumido, implica o fígado ter que trabalhar muito para eliminar esses aditivos, esses corantes, aromatizantes que tem naqueles alimentos industrializados. Então, nós recomendamos evitar mesmo o consumo de alimentos processados. Além disso, aconselhamos também aos doentes com doenças hepáticas, né, a pautarem por uma alimentação rica em vegetais,
rica em vegetais, consumo mais de legumes, consumo de muita fruta, porque nas frutas que nós temos muitas vitaminas que ajudam a regular os processos internos do nosso organismo. Aconselhamos também aos pacientes a consumirem muita água, ingerirem água, porque qualquer reação que existe no nosso organismo é feita na presença de água, então quando há eliminação de toxinas, também a água é muito indispensável para esse processo. E aconselhamos também esses pacientes, né, que estão sobre alguma ou a recuperar de certas doenças do fígado, né, controlarem o consumo de alimentos gordurosos. Aos poucos vão ter que voltar à dieta normal, mas os alimentos gordurosos devem ser controlados. Alimentos gordurosos e proteínas da carne vermelha devem ser controlados devido à sobrecarga que esses alimentos dão para o fígado para poder digerir e absorver esses alimentos no nosso corpo. Se você tem o hábito de beber diariamente, comece a mudar de comportamento e diminua a quantidade de álcool, pois só assim é possível evitar sobrecarregar o fígado. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar conectado a nós através das redes sociais. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.